Porque nós vamos conversar agora, gente, com o secretário do Tribunal de Contas da União, aqui no estado do Ceará, Roberto Sérgio do Nascimento, porque ele vem ao programa para falar sobre a Força-Tarefa Cidadã, sobre a retomada de obras paralisadas em vários municípios aqui da região do nosso Sertão Central. Por exemplo, os municípios de Ibicuitinga, Ibaretama, Madalena, Milhã, Morada Nova, Quixeramobim e Senador Pompeu. Roberto Sérgio do Nascimento, muito obrigado pela entrevista, é um prazer conversar com o senhor. Tudo bem? Muito bom dia. Bom dia, Aristênio. Como é que você vai? Bom dia também aos seus ouvintes, bom dia aos ouvintes da Campo Maior e a todos os cearenses que nos ouvem e que estão também fora em outros estados. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso ponto de vista. Eu queria que o senhor pudesse falar para a gente o que significa essa força-tarefa acerca dessa fiscalização das obras públicas em todos esses municípios aqui da nossa região. Explica para a gente, por favor. Bom dia a todos mais uma vez. A Força Tarefa Cidadã é uma ação do Tribunal de Contas da União, que é o órgão federal de controle externo, né, que fiscaliza as obras do governo federal, que, em parceria com o Ministério da Educação, identificou a existência de mais ou menos 3.300 obras ou 3.700 obras espalhadas no Brasil, que estão inconclusas e que o atual governo federal decidiu retomar a conclusão dessas obras a partir de convites realizados aos governos do estado e aos governos municipais, no caso as prefeituras, no sentido de que quem tinha interesse de ter as suas obras vinculadas ao Ministério da Educação retomadas pudesse novamente repactuar esse retorno juntamente com o Ministério da Educação. Perfeitamente. O senhor pode comentar um pouquinho para a gente quais são essas, sobretudo na área da educação, né? Inclusive eu trouxe na manchete hoje do programa uma obra de uma escola que há muitos anos, a gente já fez inúmeras matérias ao longo dos últimos anos dessa obra paralisada dessa escola aqui na comunidade de Cupim, na sede rural do município de Quixeramobim, que foi anunciada aqui a retomada dessas obras durante o final de semana pela Prefeitura Municipal. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre quais são essas obras nos municípios aqui dessa Força-Tarefa Cidadã que serão retomadas aqui na nossa região do Sertão Central. Quais são as principais obras, por favor? Perfeita a sua pergunta. De antemão, é importante a gente enfatizar que os municípios que foram contemplados por essa região, como você disse a princípio, é Ibicuitinga, Ibaretama, Madalena, Milhã, Morada Nova, Quixeramobim e Senador Pompeu. Em todos esses municípios, são obras vinculadas à educação, ou seja, são escolas, são quadras esportivas, podem ser creches, e, na verdade, cada município desse tem uma configuração diferente. Então, por exemplo, em Ibicuitinga, nós temos 2 quadras escolares. Por exemplo, em Quixeramobim, nós temos um espaço educativo com 6 salas e nós temos mais outras duas quadras escolares. Então, cada realidade dos municípios é diferente. O que é importante é frisar que em todas elas, elas vão servir a população no seu momento, na sua construção definitiva. É por isso que o TCU está convidando aos cidadãos, está convidando as pessoas que moram no município ou em localidades próximas a participar dessa ação. Em que consiste essa ação? O cidadão ele se dirige à página do tribunal, www.tcu.gov.br, mais uma vez, www.tcu.gov.br, busca o banner Força Tarefa Cidadã, preenche um pequeno questionário com as informações dele, nome, o horário que ele se encontra disponível para poder visitar essa obra, coloca o endereço de e-mail e mais ou menos o telefone, e depois disso, a nossa organização vai fazer um treinamento virtual com ele, no horário que melhor aprouver esse cidadão, no horário que ele tiver condições de fazer esse treinamento. Esse treinamento vai fazer com que ele saiba, ou então ele possa dizer quais são as informações atuais dessa obra. Uma vez terminado esse treinamento, o Ministério da Educação, juntamente com a Prefeitura ou o governo do Estado,
vai entrar em contato com esse cidadão e vai facilitar o acesso à obra. Este cidadão vai se dirigir à obra, vai preencher algumas informações mediante um aplicativo do tribunal que ele vai baixar no celular dele e vai enviar para o nosso auditor fazer a validação dos dados que ele observou. Perfeitamente. Então, qualquer pessoa pode entrar no site do tribunal, fazer o seu cadastro e acompanhar qualquer uma dessas obras? Perfeito. Qualquer cidadão. Pode ser universitário, pode ser aquela dona de casa que tem um tempo livre, pode ser aquele senhor aposentado, pode ser qualquer cidadão. Basta que ele efetivamente tenha vontade. Precisa apenas que ele seja superior a 18 anos de idade. Somente isso. Não existe idade máxima. Existe que a única coisa que nós pedimos é que haja o interesse desse cidadão em fazer o acompanhamento da obra e nos dizer como essa obra se entende. E por que é importante essa participação do população? Porque a gente sabe que quem vai utilizar essa obra do Estado na privada, e que agora o governo federal disse que fazer a retomada da obra é aquele próprio cidadão. É aquele senhor cuja obra está na frente da sua residência, é aquela pessoa que vai acessa ao município, que vai levar a criança lá da zona rural para acesso ao município, para a escola, é aquele jovem que tem uma tarde livre, que vai utilizar aquela quadra escolar. Então, é este cidadão que a gente precisa ouvir. É este cidadão que a gente precisa que ele nos diga, olha, a obra está mal construída, a obra está mal pintada, a obra está se destruindo. Então, essas informações precisam chegar ao tribunal. Então, nessa retomada, esse olhar crítico, esse olhar do cidadão, inclusive desse cidadão que não tem conhecimento de engenharia. A gente não está precisando de uma pessoa que tem altos conhecimentos, muito pelo contrário. A gente está precisando dessa pessoa da sociedade que quer ver esta obra concluída e que pode nos dar informações desse processo, no caso, o Tribunal de Contas da União. Perfeitamente. Às vezes a gente reclama muito, né, sobre a aplicação dos recursos públicos nas obras e como elas vão impactar e chegar na ponta. É uma forma que você tem como um agente importante dessa construção da sociedade de fiscalizar as obras públicas e também poder colaborar com alguma crítica, alguma sugestão, a sua visão. Afinal de contas, são essas pessoas, né, Sérgio, que vão usufruir desse bem próximo das suas comunidades, das suas cidades. Então, nada melhor do que elas para realizarem esta fiscalização. Isso torna também cada vez mais transparente o uso e a aplicação dos recursos públicos, não é mesmo? Exatamente. Essa observação é perfeita. E por que ela é perfeita? Porque o tribunal, numa ação extremamente desafiadora, esta é a nossa primeira ação que engloba a sociedade, a gente precisa desse envolvimento, dessa participação justamente da sociedade. E como é que essa participação pode acontecer? O cidadão pode utilizar seu próprio celular e entrar diretamente na página, perceber ou também pode ir à Câmara de Vereadores, pode dizer que deseja acessar o informador para que possa voluntário da questão. E, obviamente, é um esforço nacional, não é somente aqui no estado do Ceará, é um esforço que envolve todos os estados da região norte, todos os estados da região nordeste, o sul, o sudeste e o centro-oeste do país. Então, nesse momento, a gente percebe que é um órgão governamental pedindo que a própria população nos ajude a viver a cidadania de uma forma mais perto. E é importante frisar algo extremamente importante. Como essa ação voluntária, o tribunal não tem como pagar nenhum tipo de benefício, fazer nenhum tipo de benefício. Para o aluno que é universitário, esse tempo que ele dedica a participar do treinamento e fazer a fiscalização da obra, ele pode levar para a sua universidade, que seja pública ou particular, a título de atividade extracurricular. Então, isso é extremamente importante, porque aquela atividade que ele precisaria desenvolver, então, ele já está utilizando essas horas e levando para a sua universidade a título de complementar o seu curso. Para as demais pessoas que queiram
participar da ação. Infelizmente, não há nenhum tipo de remuneração, como também o tribunal não vai fazer nenhum tipo de cobrança em participar do evento. Então, a ideia mesmo é a ação participativa, é a ação voluntária, é aquela ação social, no sentido de engrandecer a nossa sociedade, no sentido de desenvolver na nossa sociedade, nos nossos munícipes, nos cidadãos brasileiros, esse sentimento de dedicação e de controle dos recursos públicos, que ele também contribui através dos seus impostos. Olha, então você que está nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando em Bicuitinga, Ibaretama, Madalena, Milhã, Morada Nova, Quixeramobim, ex-senador Pompeu, o Tribunal de Contas da União está com essa força-tarefa cidadã sobre a retomada de obras paralisadas aqui na nossa região do Sertão Central. Para você ajudar nesse processo de fiscalização, você entra no site www.tcu.gov.br, tcu.gov.br e busca o banner Força Tarefa Cidadã. Lá você vai preencher um formulário com os seus dados e todas as informações necessárias de como você vai fazer parte dessa força-tarefa cidadã e ajudar o seu município, a sua comunidade a entender um pouco mais sobre como estas obras estão sendo construídas.